Olá, meu povo! Hoje é um dia muito especial. Vou fazer o vídeo desse livro, As Avestas, do Joachim Riesmans. Não sei se falar assim, eu vou botar aqui o Google Tradutor para me ajudar. Joris Carl Huysmans. Então, é isso, gente. Joachim Riesmans, autor de As Avessas. E, bom, eu queria fazer esse vídeo, assim, ser muito especial, justamente porque esse livro é um clássico pouco falado. Então eu vou dar todo o panorama histórico do movimento simbolista, do contexto histórico da época para chegar em As Avessas do Ricardo Riesmans. Então, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e, enfim, não tem como começar falando sobre esse livro sem falar do contexto histórico ali das últimas épocas. Tive que fazer roteiro pro vídeo, gente. E eu nunca faço roteiro. Mas estou aqui com meu caderninho para ajudar. Não tem como falar de simbolismo sem falar do contexto histórico das últimas 3 décadas do século XIX. As pessoas estavam muito desiludidas com o positivismo, o governo positivista da época. Positivismo é aquela ideia do Auguste Comte, que tu tem que passar por uma experimentação científica, aquela lei dos 3 estados que passa de religião, metafísica, até por fim a ciência. Nós também temos as pessoas em uma grande crise econômica e social. Então, surge aí um romantismo obscuro, a necessidade de um romantismo obscuro. E nessa necessidade vai surgir o simbolismo, né? Eu estou usando como fonte para esse vídeo o livro O Castelo de Axel, do Edmund Wilson. Então, esse livro, O Castelo de Axel, é de 1931, foi publicado pelo Edmund Wilson e tem como subtítulo Estudos sobre a Literatura Imaginativa de 1870 a 1930, que basicamente aí o Edmund Wilson vai analisar o auge do chamado simbolismo. Esse livro é traduzido pelo José Paulo Paes, que é o mesmo tradutor de As Avessas, nessa edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras. O que faz todo sentido, essa ligação, e eu depois vou falar um pouco sobre isso. Mas aí o simbolismo começou aqui no século XIX. O seu precursor, né, vamos dizer assim, o primeiro autor que teve esse estilo considerado simbolista, foi esse autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, Gérard de Nerval. um autor francês. Mas, de acordo com Edmund Wilson, no seu livro Castelo de Axel, quem realmente começou, quem influenciou o maior autor assim, do simbolismo foi Edgar Allan Poe, quando o Baudelaire ele tem um encontro com a obra da Edgar Allan Poe. Isso acontece em 1847. Os primeiros escritos da Edgar Allan Poe, que são considerados escritos simbolistas, são marcados por críticas, são marcados por desafiar a frouxidão e a extravagância romântica e trazer coisas não naturalistas e sim ultra-românticas. E isso influencia totalmente o Baudelaire. Quando a gente pensa em simbolismo, a gente tem que pensar numa indefinição, que é uma das coisas que é um dos maiores desejos simbolistas. Eles são muito marcados pela subjetividade, que acaba sendo uma volta influenciada ali pelo movimento romântico, e tinha sido devorado pelo realismo, consequentemente pelo naturalismo. Confusão do mundo imaginário e do mundo real. Confusão de percepções em diferentes sentidos e sensações suprarracionais. Fantasia e fluição. E violação de regras, né, de métricas. E quem influenciou muito o simbolismo também foi a literatura inglesa. A literatura inglesa influenciou, né, um dos grandes poetas do simbolismo, que é o Verlaine. Mas vamos falar da primeira obra simbolista, que assim começou de fato, que é considerado que fundou, que foi Os Flores do Mal, do Baudelaire, que saiu em 1857, ou seja, 10 anos depois dele entrar em contato e trazer ali para aquela sociedade francesa as obras do Edgar Allan Poe. Então a gente vai ter um simbolismo que é marcado muito, né? Já começa com um livro de poemas, mas o simbolismo ele vai ser marcado por pessimismo, imprecisão, subjetividade e sugestão. São essas algumas coisas que você pode pensar quando se trata de simbolismo. Então, quando a gente pensa nesses escritores que foram ali associados ao Baudelaire,
Esses escritores foram chamados na época de decadentistas. Era um nome pejorativo, né, irônico, só que eles acabaram adotando o nome decadentismo. Então eram os escritores simbolistas que se associaram a Baudelaire, ficaram chamados de decadentistas. E aí a gente entra aqui no contexto das avessas do Jory Carl Huysmans, porque, bom, ele é considerado o marco do decadentismo. O simbolismo, ele não busca retratar a realidade de uma maneira objetiva, ele é subjetivo. Sem falar que ele é cheio de figuras de linguagem, como sinestesia, ou seja, tudo através das sensações. Nós vamos usar os órgãos do sentido ao máximo para poder usufruir dessa leitura. Os poemas simbolistas, eles vão usar muito a repetição de consonância e vocal, vão ter uma presença muito forte ali de metáforas e comparações, e em alguns casos até de misticismo. E o simbolismo ele é caracterizado por se opor ao realismo, ao naturalismo, que é uma forma radical de realismo, e ao positivismo da época, né, que está ali caracterizado no governo. Então a gente tem uma raiva da racionalidade da época, vamos dizer assim, ou do que era considerado racional. O simbolismo, ele é subjetivo, irracional e ele tem uma mensagem passada por sinestesia. Vamos falar sobre subjetividade de uma maneira mais aprofundada. O que é subjetividade? Subjetividade é sempre o ponto de vista de um único indivíduo. Isso aqui já mostra uma posição ao parnasianismo. Então ele vai explorar ao máximo o eu do indivíduo. Também buscar o inconsciente e buscar o sonho. Então isso é uma volta a elementos do romantismo, só que é um romantismo mais obscuro, que é o caso do simbolismo. Outra característica do simbolismo é o transcendentalismo. Nós vamos sugerir coisas, né, através de palavras e não de uma representação real da realidade. Então ele é marcado por uma forte fantasia, entendeu? Por aquela coisa surreal, imaginativa, uma interpretação da realidade não por maneiras lógicas, e sim por intuição, uma coisa imprecisa, indefinida. Dentro da filosofia, o simbolismo ele vai ter uma aproximação muito grande com Schopenhauer, que é um filósofo aí bem conhecido por ser pessimista, né, vamos dizer assim. E o Schopenhauer, assim como o simbolismo, eles viam a arte como um refúgio contra o mundo, contra essa luta, contra essa vontade. Tinha um senso de mortalidade, né, de um homem como miserável muito grande, do poder da sensualidade como sendo maligno. Então, todas essas questões que eu apontei aqui, desde todas essas características, subjetiva, transcendental, filosófica, tudo isso vai influenciar muito no nosso livro aqui. Então, assim, quando a gente fala de decadentismo, a gente pode dizer que é um tipo de simbolismo, ou então uma subdivisão dentro do simbolismo. Como eu disse, foram um nome que os apreciadores de Baudelaire ganharam, decadentistas, né? Por conta de toda essa literatura que foi considerada decadente, afinal, eles estavam quebrando com o naturalismo que era vigente na época. Quando a gente pensa em naturalismo, a gente pensa ali no Émile Zola, que estava ali na época com a sua escolinha naturalista, e o naturalismo era o boyzinho da época, né? Então, quando chega esse tipo de literatura totalmente diferente, oposição a tudo que o naturalismo se propõe a ser. O que é naturalismo, afinal de contas? Naturalismo é a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, o naturalismo, ele sempre estava com aquela ideia de determinismo, de que o ser humano, ele não pode mudar muito do estado que ele já está. Um ser humano guiado pelos instintos, um ser humano tratado como um animal, zoomorfizado, um ser humano baseado em darwinismo social, sempre com interpretação biológica do ser humano, sempre o ser humano agindo pelos instintos. Então, isso é o naturalismo. Então, o simbolismo ele vem para quebrar com essas tendências naturalistas da época e óbvio que vai receber assim um rechaçamento absurdo desses autores. O Émile Zola, ele foi uma das pessoas assim que mais rechaçou assim que saiu. O Verlaine, grande poeta do simbolismo, vai definir o decadentismo como "eu sou o império ao fim da decadência", através dessa frase. Algumas das características do decadentismo, né, com essa relação com esse tipo de simbolismo, mas uma coisa mais específica. Algumas características bem específicas dentro desse simbolismo decadentista as frases no romance funcionando como organismos separados.
organismos independentes um do outro. Uma forte crítica à moral e à burguesia, é uma característica super forte na obra decadentista. É uma evasão da realidade, um heroísmo individual e infeliz, e sensibilidade inconsciente. As Avessas, obviamente, é considerado o breviário do decadentismo, influenciou tremendos autores por aí. O decadentismo e essas ideias do movimento decadente eram publicados na revista Le Décadent, não sei se fala assim, francês. Essa revista foi fundada em 1886 e era a expressão máxima do movimento. Quando eu pesquisei sobre, eu não entendi muito bem essa questão dessa diferenciação entre simbolismo e decadentismo, porque eu sei que o decadentismo é um tipo de simbolismo, então, pelo que eu entendi, existiam simbolistas mais ortodoxos e os decadentes. Eu pesquisando sobre isso, eu não encontrei bem essa diferenciação, mas eu sei que eles tinham revistas diferentes. E os simbolistas, de acordo com o site que eu usei, tinham valores absolutos das palavras e harmonia universal, enquanto os decadentes, sentidos, linguagens e experimentadores. Imagino que foi um simbolismo mais ortodoxo contra esse simbolismo decadente, que tinha suas características próprias, mas ambos sendo simbolistas, até porque as avessas, como vocês, quem lê vai saber, que é uma ode ao simbolismo de forma geral. Os autores simbolistas sempre vão estar sendo citados e é um livro simbolista. Então, dentro da pintura, a pintura decadente, ela é anti-acadêmica, dentro da filosofia ela é antipositivista e dentro da literatura ela é antinaturalista. A arte decadente, ela sempre está superando a realidade, na evasão, no símbolo. Então, isso, consequentemente, todo esse movimento simbolista e decadentista, eles vão influenciar, né, escolas, vanguardas conhecidas depois como o surrealismo, o imaginismo russo, o cubismo e o realismo crítico do Thomas Mann. Então, agora vamos falar sobre, o... Joris Carl Huysmans. Até agora eu ainda não consigo pronunciar esse nome direito. Então, vamos falar sobre o autor. O autor vai nascer em 1848 em Paris, morrer em 1907 também em Paris. Mas ele era filho de um pai holandês e de uma mãe francesa. Ele era filho único. Então, o Jory, ele vai trabalhar no Ministério Interior do governo por 32 anos. Ele também vai participar da Guerra Franco-Prussiana. Ele vai passar metade da guerra no hospital e o restante da guerra no fogo cerrado. E a influência de arte dele veio desde cedo, através de seu pai, que era um pintor miniaturista. E o Jory, ele vai publicar o primeiro livro dele em 1874, inspirado pela poesia do Baudelaire. Porém, o autor, mesmo com essa primeira publicação dele inspirada por Baudelaire, os outros livros dele, inclusive romances, vão ser inspirados pelo naturalismo. Ele fazia parte do grupo Medan, do Émile Zola. Então, ele, em 1884, quando ele publica As Avessas, ele vai quebrar com esse grupo, inclusive criticado pelo próprio Émile Zola, que vai detonar o romance dele. Então, a intenção, quebrando com o grupo naturalista, era ampliar o romance, certo? Inclusive, ele próprio diz o seguinte, eu vou ler aqui o pós-fácil do livro, que ele vai falar sobre essa questão. Quando perguntado, sobre esses romances naturalistas dele, ele fala o seguinte: eu responderia simplesmente que escrevo o que vejo, o que vivo, o que sinto e que escrevo o menos mal que posso. Se isso é naturalismo, tanto melhor. A questão se reduz ao seguinte: há escritores com talentos e escritores sem talento. Não importam que sejam naturalistas, românticos, decadentes ou o que mais forem, não interessa. Em minha opinião, é uma questão de ter talento e ponto. O Jory vai ter um momento na vida dele que, assim como o personagem das Avessas, ele vai ter uma neurose, ou nevrose, como a gente conhece no livro. E ele também vai se isolar em uma casa de campo. E ele também vai conhecer o Castelo de Lorps, acredito que falar assim, que é o castelo que a gente vai conhecer assim no início do livro, eu vou já falar sobre o livro. Então, As Avessas tem uma questão muito autobiográfica também. Então, ele vai inspirar o personagem des Esseintes, o Jean des Esseintes, que é o protagonista das Avessas, no Montesquieu, certo? Robert de Montesquieu, que era um dandy aí da época, e as descrições dele são muito parecidas que a gente vai encontrar As Avessas. Esse livro, As Avessas, vai inspirar uma galera, desde Michel Houellebecq, falando aí do escritor contemporâneo,
como o Proust, como o Oscar Wilde, entre tantos outros escritores que foram influenciados por esse livro. Uma coisa muito legal que eu descobri lendo é que As Avessas, ele ficou meio que um símbolo cult nos anos 60, que você tivesse esse livro, né, as pessoas, elas já, esse nicho já se sentia atraído por você automaticamente, era um meio de flerte. Se você tinha lido As Avessas, você estava apto para alguma coisa. Então vamos falar sobre o livro As Avessas, finalmente. O livro já começa com esse Flamengo, que fala assim: cumpre que eu me regozije acima do tempo, ainda que o mundo tenha horror do meu regozijo e que a sua grosseria não saiba o que quero dizer. Esse Flamengo indica totalmente o que veremos por aqui, porque eu tenho certeza que o Jorri, ele foi muito mal interpretado com esse livro. O livro vai começar com um panorama dos quadros que estão ali num lugar chamado Castelo de Lorpes, que seria o castelo antigo da família de Desantes, que é o nosso protagonista, Jean Desantes. Logo de cara, nós vamos saber que ele foi o único descendente que restou dessa família de aristocratas franceses, que viviam ali naquela localidade, nesse castelo. Então, o Jean, ele logo cedo, ele vai ter uma ausência muito grande dos pais na vida dele. Esses pais, esses aristocratas, vão sempre estar ausentes, a mãe dele, o pai dele. Até mesmo no casamento, eles não são presentes um para o outro, consequentemente, isso vai descontar na vida do filho. José Santos, então, ele vai ser mandado pelos pais deles para um colégio jesuíta, e essa influência do catolicismo vai imperar sobre a vida dele e sobre todo o livro, pelo restante da obra. Então ele vai ter contato lá com a teologia e também com a literatura, que vão ser grandes amores dele por aquele momento. Então quando ele sai daquele lugar, daquele colégio jesuíta, quando ele tinha ali mais ou menos 18 anos, ele vai começar a experimentar do mundo. E no começo ele até tenta se manter firme ali, eu vou ter que ser um cristão exemplar, e no final ele acaba se dando para as farras, né? Então, assim, a gente vê que a decadência do título está em todos os momentos, né? Já começa que o nome do livro é As Avessas, então vamos ter ali uma ordem contrária ao que era vigente na época, esse rompimento, e aí o decadentismo começa na vida desse personagem desde a sua infância, com essa ausência dos pais que vai descontar totalmente nele, até esses momentos dele no colégio jesuíta, e também quando ele sai, que ele vai se dar ali as coisas mundanas. Tendo ali com a aristocracia de Paris, ele vai ter um ódio muito grande pelas pessoas, pelas aparências. Eu vou até ler aqui um trechinho para vocês do que ele fala. Ao mesmo tempo, pôs reparo nos livres pensadores, nos doutrinários da burguesia, e gente que reclamava todas as liberdades para poder estrangular as opiniões alheias, ávidos e descarados puritanos, cuja educação ele estimava inferior à do sapateiro da esquina. Ele vai sair do catolicismo romano, que ele era tão devoto, e vai se entregar a uma lassidão imensa. De cara, nós vamos encontrar um personagem muito egocêntrico, que vai sempre estar criticando os intelectuais da época, e essas críticas são bem contundentes. Eu gosto muito dessas partes, para mim faz uma das melhores partes do livro, quando ele está criticando a burguesia, quando ele está criticando aquelas pessoas que queriam resolver o mundo, mas não resolvem a própria vida, mas ao mesmo tempo ele não olha para si mesmo, porque ele critica a intelectualidade, ele critica as pessoas, só ele é o inteligente, só ele é o bonzão, só ele é o erudito, ao mesmo tempo que ele faz parte daquela burguesia, daquela sociedade, e muitas vezes ele acaba virando o que ele está criticando ao decorrer do livro. Vamos ter aqui um pouquinho do gostinho do livro mais uma vez. Seu desprezo pela humanidade aumentou. Compreendeu, enfim, que o mundo se compõe, na maior parte, de sacripantas e imbecis. Decididamente não tinha nenhuma esperança de descobrir em outrem as mesmas aspirações e os mesmos rancores, e nenhuma esperança de acasalar-se com inteligência que se comprovesse como a sua, numa estudiosa decrepitude, e nenhuma esperança de se associar a um espírito penetrante e torneado como o seu, de um escritor, de um letrado. Desalentado, disposto e indignado com a insignificância das ideias trocadas ou recebidas, ele se convertiu numa dessas pessoas de que fala Nicole. Pessoas que em toda parte estão afligidas. Ele chegava a esfolar constantemente a própria epiderme, a aturar as balelas patrióticas e sociais julgadas todas as manhãs pelos jornais, a exagerar o alcance dos favores com que um público todo-poderoso recebe sempre as obras escritas sem ideias e sem estilo, não obstante isso. Então, assim, nesse primeiro capítulo a gente vai ver o Desantes se entregando a essa lassidão imensa,
fazendo um monte de coisa, tudo que ele tem direito ali ele faz. Só que, ao mesmo tempo, inclusive ele fala das mulheres, ele considera as mulheres intelectualmente inferiores. Ele desfrutando dos prazeres mais absurdos, e ele vai falando que quanto mais ele desfrutava de prazeres, mais exótico ficavam os gostos deles. Ele começava a ter prazer por umas coisas assim que a sociedade considera, né, o fim, vamos dizer assim. E aí ele chega um momento que ele cansa disso, ele quer sair ali de Paris e ele compra uma casa no campo. Vai para essa casa de campo, né? Depois de já ter liquidado a fortuna dele bastante, ele vende aquele castelo que a gente vê lá no começo do livro, contrata os empregados, só que do nada um dia ele some. E esse é basicamente o fim da primeira parte do livro. No capítulo 1, nós temos muito do que também vai ser a essência autor do livro. Como eu falei, uma das características simbolistas é essa questão sinestésica. Então, o Desde Santos ele vai ter uma relação muito grande com os móveis da casa dele. E cada cômodo da casa dele é projetado para um espaço imaginativo da vida dele. Então ele vai para um quarto, para uma sala, e ele consegue se imaginar ali, penetrar como se aquilo fosse uma questão da realidade dele. Ele tem uma relação muito forte com as cores também. Ele tem uma teoria das cores, que as cores que as pessoas veem refletem na personalidade dessas pessoas. E ele tem uma preferência por cores quentes, como vermelho, amarelo, mas principalmente laranja. Ele cria ali espaços para receber prostitutas, ele tem um quarto para receber prostitutas, ele tem um quarto para receber os fornecedores dele de tanto móvel que ele compra. E ele vai se enchendo daquele monte de... O livro é de fato um catálogo, ele sempre comprando quadros, móveis, flores, qualquer coisa para tentar substituir esse vazio, porque ele é extremamente infeliz e decadente. Ao mesmo tempo que ele é infeliz e decadente, ele é um personagem muito volúvel. Você vai ver ele defendendo uma coisa, daqui a pouco ele tá falando outra completamente diferente. Vou ler aqui a página 80. De todas, ele preferiu o laranja, confirmando assim, pelo seu próprio exemplo, a verdade de uma teoria que ele declarava de exatidão quase matemática, a saber que existe uma harmonia entre a natureza sensual de um indivíduo verdadeiramente artista e a cor que seus olhos veem de maneira mais especial e viva. Ele vai definir aqui várias personalidades através das cores que essas personalidades veem. E aqui é através das cores onde ele vai se definir. Por fim, os olhos das pessoas debilitadas e nervosas, cujo apetite sensual busca as iguarias temperadas pelas defumações e salmouras. Os olhos das pessoas sobrecitadas e éticas adoram quase todos essa cor irritante malsã, de esplendores fictícios de febres ácidas ou alaranjadas. Então ele se define aí como uma pessoa debilitada e nervosa. Até porque de tanta lassidão que ele estava tendo ali, ele ficou uma pessoa doente. E ele vai ser um personagem completamente doente ao longo da história. Esse personagem é conhecido por ser cheio das doenças. E principalmente a neurose, ou nevrose, que é o termo que vai ser usado aqui no livro. Quando nós falamos de As Avessas, nós vamos falar de Baudelaire. Não só porque esse livro é uma ode ao simbolismo, como eu já havia falado, Baudelaire é o nome mais conhecido do simbolismo, mas também os princípios baudelairianos vão sintetizar muito o personagem do Desde Santos. E ele está o tempo todo falando de Baudelaire. Jean Desde Santos, ele fala que ninguém define melhor ele do que Baudelaire. Ele fala o seguinte aqui de Baudelaire na página 209 do livro. Baudelaire havia ido mais longe, descer até as profundezas da mina inesgotável, enfiara-se por galerias abandonadas ou desconhecidas, alcançara aqueles distritos da alma onde se ramificam as vegetações monstruosas do pensamento. Em páginas magníficas, ele tinha exposto os amores híbridos, exasperado pela impotência em que estão de satisfazer-se, as perigosas mentiras dos estupefacientes e dos tóxicos, cujo auxílio é requerido para entorpecer a dor e enganar o tédio. Numa época em que a literatura atribuía quase exclusivamente à dor de viver, à má sorte de um amor desprezado, ou aos ciúmes do adultério, havia ele negligenciado tais moléstias infantis e sondado as chagas mais incuráveis, mais duradouras, mais profundas, que são cavadas pela saciedade, pela desilusão, pelo desprezo, nas almas em ruínas, a quem o presente tortura, o passado repugna e o porvir atemoriza e desespera. Uma das características interessantes sobre o livro, é que o livro todo nós vamos acompanhar só um personagem, que é justamente o Jean Desde Santos, que inclusive vai sendo nomeado de Desde Santos. A gente praticamente não vai ver esse nome Jean mas Desde Santos ao longo de todo o livro. E nós vamos ter esse personagem sendo central aqui, durante toda a narrativa. E uma coisa muito interessante nele é que ele sempre está refletindo sobre tudo, sobre todas as coisas.
E ele acredita que as pessoas podem viajar, imaginar através dos lugares que elas estão. Uma das experiências mais legais aqui no livro é quando ele está num quarto, que é todo enfeitado, assim como se fosse um ambiente marítimo. E tem um livro marítimo do Edgar Allan Poe. E ele vai viajando ali como se ele estivesse de fato no alto mar e ele entra naquilo. E ele fala que isso é uma coisa transcendental, sabe? Essa capacidade do ser humano de conseguir se transportar para outros lugares. É muito surreal essas experiências que ele tem. E isso vai acompanhar não só uma vez no livro, mas em outros momentos. De certa forma, essas coisas que ele coloca aqui são críticas também. Não só à sociedade, né? Porque o próprio personagem em si é uma crítica à sociedade, mas também à escola, que ele quer criticar, que é o naturalismo. Sabe aquele rico que fica chamando todo mundo de opressor, mas ele não consegue olhar pra si mesmo e ver que ele também é opressor? É o Dezê Santos. E, tipo, ele trata os empregados dele que nem lixo, literalmente. Ele é super o poço de futilidade, mas mesmo assim ele só consegue ver futilidade nos outros e decadência nos outros. Sendo que ele em si, não só o livro, mas ele em si também é obra da decadência. Tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 3, onde ele vai fazer uma crítica sobre a literatura latina. E ele vai criticar ninguém menos que Ovídio, que Virgílio, todos esses grandes nomes da literatura latina. O cara vai dizer, não, esses caras aqui não são tão bons, não. São superestimados. É uma coisa, assim, muito interessante. E aí, nesses momentos, né, que ele vai ficando cada vez mais doente, o personagem vai se decompondo ao longo da narrativa e vai desenvolver hipocondria. Nós também podemos traçar um paralelo desse livro com Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, apesar que o Brás Cubas é bem menos erudito que o Jean é realmente mais inteligente que ele. Mas a gente tem personagens que sempre estão querendo ser melhores que os outros, que não têm um objetivo bem definido, que sempre ficam criando meios de achar uma felicidade para si, diante de tudo que eles têm, né? Afinal, são ricos, são aristocratas, e acabam refletindo a miséria da sua própria sociedade. São extremamente fúteis. E uma das cenas mais interessantes desse livro, sem dúvida nenhuma, se você for ler as avessas, você não vai esquecer, porque talvez seja um dos momentos mais icônicos do livro, é a cena da tartaruga, quando o Dezê Santos dá aquele negócio dele de comprar móvel, de comprar coisa para enfeitar a casa. Ele tem um tapete marrom e, inclusive, dizem que esse episódio realmente foi inspirado no Montesquieu, que aconteceu de fato. Que foi... Tinha um tapete, se eu não me engano, marrom na casa dele. E ele comprou uma tartaruga. Só que ele achava que a tartaruga não estava contrastando bem com o tapete. Aí ele vai e pinta a tartaruga de ouro, manda cobrir de ouro a tartaruga. Só que ainda não tá legal. Ele manda cobrir a tartaruga de cristais. Então, assim, é o ápice da futilidade, da decadência desse personagem. É o cara, tipo, ele tá enfeitando uma criaturinha com uma tartaruga de cristais só pra contrastar com o tapete dele. Ele nunca obtém satisfação, né? Aí acontece lá nesse negócio da tartaruga, ele tá com o dente doendo, só que não tem dentista, ele vai tirar o dente do mecânico, quando ele volta a tartaruga tá morta. Como tudo que ele faz na vida dele, porque ele sempre tá procurando uma maneira de satisfazer, só que tudo morre. Todos os gostos ele sempre substitui por uma coisa. Quando não é móveis, é literatura, flores, botânica, qualquer coisa para tentar suprir esse vazio. No capítulo 5, o Desejantes ele vai falar sobre obras de arte. E esse capítulo vai ser todo um ódio a obras de arte. E ele vai falar muito do Gustave Moreau, que é um escritor francês. Escritor não, pintor francês do simbolismo. E ele vai falar sobre as obras envolvendo a Salomé. Salomé seria a filha de Herodias, da história bíblica de João Batista, né? Para quem não sabe, João Batista foi esse grande profeta do Novo Testamento que anunciou a vinda de Jesus e também era primo de Jesus. E acontece um episódio que João Batista denuncia Herodes porque ele estava tendo um caso com a sua cunhada. Então, ali naquele momento que a filha de Herodias está fazendo uma dança, Herodes fala, olha, se você quiser eu te dou qualquer coisa. E aí a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista, Herodes não queria matar João Batista. Então, o Gustave Moreau, ele faz quadros chamados a Aparição, né, que é dessa moça chamada Salomé, que seria a filha de Herodias. Ele tem 2 quadros, e o Dezê Santos, ele vai falar sobre esses 2 quadros. Um ele acha superior ao outro, ele vai ficar discorrendo sobre aquilo.
como ele vê a selvageria, tudo de mal. Muito interessante ver ele analisando essas obras. Então, nos próximos capítulos, né, dele fazendo essas compras para enfeitar sua solidão, ele vai criticar muito as hipocrisias religiosas da época, as pessoas que criticavam os monges, por exemplo, mas eram, na verdade, somente religiosos de nome e nunca incorporavam, de fato, aquela religiosidade verdadeira. Vai falar sobre um cara chamado John Lukin. Eu não sei se fala assim, mas ele é um pintor e gravurista holandês, protestante, calvinista. E ele vai falar sobre esse cara, que é um cara que ele tem algumas obras ali. E esse cara, ele desperta muita atenção dos desertantes, né? Ao mesmo tempo que ele critica bastante o protestantismo por conta desse viés católico que ele tem. Ele viajou o mundo pregando o evangelho. E ao mesmo tempo essas obras dele, essas gravuras que o De Santis vai falando, são retratos das perseguições protestantes feitas inclusive pelo Luís XIV. Depois de tudo isso, o que é que eu, Priscila, tirei sobre As Avessas? Para mim, qual é a conclusão desse livro? Do que ele é? É um livro sobre a decadência de olhar para si mesmo. Foi o que eu pensei enquanto eu lia. Felizmente, enquanto eu ia fazendo as minhas leituras, eu ia gravando áudios, falando as minhas impressões sobre o livro, para que ficasse tudo registrado. Então, depois que eu terminei, eu só anotei tudo para gravar o vídeo. Sem dúvida, um dos episódios mais interessantes desse livro, que mais expressa esse decadentismo da história, é quando o Dezê Santos ele conhece um carinha de 16 anos e ele meio que coloca esse cara em um prostíbulo para que esse cara se vicie e, consequentemente, depois por ele ser pobre e não ter dinheiro para pagar, ele acaba virando um assassino. Para o Dezê Santos, isso era uma maneira de corromper a sociedade, né, de fazer com que a sociedade de rua se destrua cada vez mais para que ela entre em demolição. E ao mesmo tempo que ele tem ódio daquela sociedade, ele não consegue olhar para si mesmo e perceber que a sociedade é tão decadente porque tem pessoas como ele que são capazes de fazer isso, de criar um assassino. Acaba que o tiro sai pela culatra, enfim. Eu não vou falar o que acontece com esse rapaz, vocês vão ter que ler para saber. Mas é muito interessante, tem outros episódios aqui que ele ferra até com os amigos dele, porque ele sempre tá querendo que todo mundo se ferre, menos ele. E assim, ao mesmo tempo, você vê que o personagem do livro, ele sempre tá se atraindo por coisas que vão contra a moral católica dele. Desde coisas de lassidão, né, e coisas que se opõem ao catolicismo. Então, inclusive, tem um capítulo aqui que ele vai fazer uma ode a livros cristãos, vai falar os autores que ele mais gosta, o que ele não gosta, porque ele vai ter momentos que chega um ponto que ele tá ali naquele isolamento daquele lugar que ele vive, e ele vai começar a se debater com a racionalidade, a tentar ao máximo lutar contra os ímpetos dele de entrar para a religiosidade, sabe? Tipo, quando você já aproveitou muito a vida, e aí você vai descansar, e aí chega um momento que você pensa, nossa, até que a religião não é tão ilógica assim. Então ele vai começar a se debater, não, eu não quero acreditar que Deus existe, mas ao mesmo tempo ele tendendo ao máximo a acreditar. Então ele tem esses momentos volúveis, e aí ele tem um capítulo que ele dedica só para analisar obras cristãs, obras do catolicismo, o que ele considera certo, e nessa confrontação dele com essa religiosidade, ele vai começar a pensar sobre as doutrinas, o que tá certo, o que não tá, e assim, é um carrossel não, uma montanha-russa esse livro, uma montanha-russa de hobbies mudando o tempo todo, sabe? E nós temos uma presença forte de análises literárias aqui, desde o Baudelaire, que está influenciando tudo, mas ele também vai falar que ele gosta muito do Balzac, do Poe, do Goncourt. O Goncourt que inspirou aquele prêmio francês Goncourt, infelizmente pouco traduzido aqui no Brasil, esse autor. Se é que tem, se tem coisa em sebo, mas para ele são grandes autores franceses. E ele sempre voltando para o que ele considera como... Ele é, de certa forma, uma pessoa reacionária. É até interessante porque esse livro foi considerado um objeto de contracultura, mas tem um personagem bem avesso aos valores da época e sempre tendo uma reação, né? Sempre querendo conservar. Então, os livros que ele gosta do Balzac, que ele gosta desses autores, é sempre os mais clássicos, é sempre os mais... que vão mais para o início das obras dele, não os que são considerados mais de contracultura, os mais, vamos dizer assim, mais inovadores. Ele sempre prefere as outras obras.
Como eu falei pra vocês que a filosofia simbolista ela é muito influenciada pelo Schopenhauer, ele vai fazer uma comparação de Schopenhauer com a Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, que é um grande clássico cristão devocional, porque o Schopenhauer ele retrata muito da miséria humana, assim como Tomás de Kempis. Afinal de contas, o cristão, né, a visão bíblica da natureza humana é uma visão de depravação total. Então, eles têm a mesma visão de que tipo, a abundância da sociedade vai levando ao tédio. Né? Essa questão de, tipo, e é exatamente o que se reflete nesse personagem, que de tanta abundância, mesmo assim, não consegue se satisfazer. Vamos falar agora sobre os textos que na edição. Temos 2 trechos introdutórios. Um é do tradutor para o Brasil, que é para o português, que é o José Paulo Paes, né, esse grande tradutor que já morreu. Também temos a introdução do Patrick McGuinness, que é esse especialista em literatura francesa, que também faz um excelente texto. Os 2 textos introdutórios sobre nesse livro são incríveis e dão um panorama muito bom e coisas muito interessantes. No pós-fácil, nós temos uma questão do autor. O autor vai expor aqui o processo de conversão dele ao catolicismo, porque quando o Jory escreve esse livro, ele não era católico, mas acaba que o personagem dele tem uma relação muito forte com isso, e vai refletir depois na questão da conversão dele. Então, ele vai contar sobre qual foi a intenção dele na época. Então, é um pós-fácil que ele faz 20 anos depois da obra, que tem aqui depois. E também nós vamos ter várias reações da sociedade ao livro, vários trechinhos de textos de escritores falando o que acharam do livro. É muito interessante, essa edição é muito completa, eu recomendo demais, os textos são incríveis. Então, assim, como eu falei pra vocês, esse livro é considerado o breviário do decadentismo, um livro que reflete a decadência da sociedade, e a decadência se reflete nele mesmo. E ele influenciou grandes escritores aí, como Proust, como James Joyce. No livro Caixa de Jackson a gente vai ter um panorama bem interessante disso. E ele também, de certa forma, influenciou o Novo Roma, se eu não me engano, chama assim, que é um movimento francês lá dos anos 1950, porque ele tem uma espécie de arte novo, esse livro. De acordo com o tradutor José Paulo Paes, mesmo esse livro sendo uma oposição ao naturalismo, ele ainda pode ser considerado um romance naturalista, mas não ortodoxo. Mas por que naturalista? Porque volta o seu foco para a patologia da conduta humana, mas não de um estilo naturalista que visa ali o social, um grupo social, ele visa apenas o indivíduo. Como o livro é baseado em uma espécie de yoga e educação dos sentidos baseado na sinestesia, você vai ver o refinamento do personagem ao longo de toda a narrativa. No capítulo 10, né, que é um dos capítulos interessantes também, a gente tem uma gramática e sintaxe dos odores, uma evolução do olfato, que é uma das constatações desse refinamento que o personagem vai tendo. Um livro que tem muito de religiosidade incerta, mas ao mesmo tempo um esteticismo radical, sempre dado a estética, ao mesmo tempo que o personagem é um misântropo, né, porque ele se afasta de toda a sociedade, ele tem raiva da humanidade, e para ele a felicidade dele é ali longe de tudo. E por isso o final do livro é bem irônico. Então, assim, tem a questão dele ter preferência por flores artificiais. Mostra muito de toda a imaginação e da questão artificial sobrepondo a realidade. Críticas àquela República Francesa, Terceira República Francesa, ao sufrágio universal, à educação laica. Tudo isso o Deus dos Santos vai fazer aqui. Então, ele é um personagem que ele é um personagem que tudo pra ele é arte por arte, né? Tudo que é da burguesia ele rejeita, desde pedras a quadros. Ele acha que a arte ela tem que se contentar em muitas vezes ser apreciada por poucos, mas poucos de bom gosto, contra os costumes americanos. Os objetos de luxo são o símbolo dele, são o seu ideograma, são a maneira dele conseguir passar por aqui, por tudo que ele vive, por toda a sua infelicidade. Esses objetos, eles vêm da sua personalidade, e não é essa personalidade que flui nos objetos, como seria no caso um livro naturalista. Como eu falei para vocês, esse livro inspirou o Oscar Wilde. O Oscar Wilde, que é um autor aí do Retrato de Dorian Gray, que é um dos grandes clássicos da literatura. Eu não curto muito, tá, gente? O Retrato de Dorian Gray, eu já li esse livro. Não é muito minha vibe, eu acho um livro bem enfadonho, não gosto tanto. Acho que a proposta do livro é mais interessante do que ele mesmo. Porém, eu vou ler aqui para vocês um trecho do Retrato de Dorian Gray,
que tá inclusive no final desse livro, que é o capítulo 10 do livro, onde o Dorian Gray vai ganhar do Lord Henry esse livro aqui. E ele fala que é o livro mais estranho que ele já leu na vida dele. E essa definição que o Oscar Wilde faz sobre o livro no Retrato de Dorian Gray é uma das coisas mais lindas e mais precisas da interpretação desse livro. Vou ler agora. O livro do Dorian Gray não vai falar o nome às avessas, mas você vai saber que é um livro amarelo e pela descrição dá para identificar que é às avessas. Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, 1891, capítulo 10. Seus olhos caíram no livro amarelo que Lord Henry lhe enviara. E ele vai falar aqui basicamente que ele pegou aquele livro, começou a ler, deixou-se absorver pelaquela história. Fala o seguinte: era o livro mais estranho que já lera. Pareceu-lhe que em vestes requintadas e ao som delicado de flautas todos os pecados do mundo desfilavam lentamente diante dele. Coisas com que sonhara vagamente de súbito faziam-se reais para ele. Coisas com as quais nunca havia sonhado eram aos poucos reveladas. Era um romance sem enredo e com apenas um personagem. Na verdade, era tão somente um estudo psicológico de um certo jovem parisiense que passava a vida tentando concretizar no século XIX todas as paixões e modalidades de pensamento cultivadas em todos os séculos, menos o dele, e também sintetizar em si, por assim dizer, os vários ânimos pelos quais já passou a alma do mundo, amando por seu mero artificialismo aquelas renúncias que os homens totalmente denominam virtude, tanto quanto aquelas rebeliões naturais que os sábios ainda denominam pecado. Estava escrito num curioso estilo cravejado de pedrarias, a um só tempo vívido e obscuro, cheio de argot e arcaísmos, de termos técnicos e paráfrases elaboradas que caracterizam o trabalho de alguns dos mais consumados artistas da escola francesa do simbolismo. Havia neles metáforas monstruosas como orquídeas e com a mesma sutileza cromática. A vida dos sentidos era descrita em termos da filosofia mística. Às vezes ficava difícil saber se o que lia eram os extras espirituais de algum santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Era um livro venenoso, o odor pesado de incenso parecia aderir às suas páginas e perturbar o cérebro. A simples cadência das frases, a monotonia sutil da música do texto, tão inválido de reflexões complexas e movimentos primorosamente repetidos, produzia na mente do moço, à medida que passava de um capítulo para outro, uma enfermidade de sonho que o tornava inconsciente do dia que findava e das sombras que avançavam. Simplesmente lindo, surreal. Para mim, as melhores descrições desse livro que eu já vi. Como eu falei para vocês, né, no pós-fácil, o autor vai falar sobre o livro 20 anos depois. Ele fala que o Barbey de Alvord, não sei de fato como se pronuncia o nome desse escritor, falou para ele na crítica dele, que inclusive é muito legal aqui no final do livro, que depois desse livro não resta ao autor se não escolher entre a boca de uma pistola e os pés da cruz. E ele acaba escolhendo os pés da cruz, se convertendo ao catolicismo anos depois. Vou falar agora sobre a capa da edição. Essa pintura é simplesmente linda, eu fiquei apaixonada por ela. E, inclusive a thumb desse vídeo é feita por pinturas desse cara, que é o... Franciszek Kupka. É um tcheco, gente. Eu não sabia pronunciar, eu falei, eu vou botar o tradutor. E ele é um pintor tcheco, como eu já falei, que fez essa tela lindíssima chamada The Yellow Scale. Não tem como não pensar nessa tela e não pensar no Des Esseintes, até mesmo pelas cores que o Des Esseintes ele gosta, como um amarelo, laranja, a maneira que ele vive em solidão, na morbidez, essa escolha de tela é incrível mesmo. Pesquisando sobre essa tela, eu descobri que a intenção do autor é explorar ao máximo o poder da cor. Ele também é um pintor do movimento simbolista, depois ele tem um ponto de virada para abstração, mas ele sempre vai tentar trazer experiências musicais e filosóficas nas telas dele. Eu vou colocar algumas telas aqui passando ao longo do vídeo, mas é isso, pessoal, é simplesmente lindo essa tela e tem tudo a ver com a narrativa. Para encerrar aqui com a frase do livro, na página 106, e com efeito, a curiosidade, a complicada candidez da linguagem cristã, tinham elas também só sobrado. A mixórdia dos filósofos e dos socialistas, a logomaquia da Idade Média, iriam reinar em mestres. Vamos trazer aqui um spoiler dos próximos vídeos, o Náufrago do Thomas Berg. E eu vou ler aqui a página 120 do livro, que para mim diz muito sobre como o Des Esseintes se sentia no campo, certo? Diz assim:
Que no campo somos confrontados de forma muito mais rude do que na cidade, com os problemas para todo os sempre insolúveis do mundo. Porque na cidade podemos, afinal, se quisermos, nos fazer de todos anônimos, pensei. Que no campo as atrocidades e barbaridades são jogadas diretamente na nossa cara e não escapamos dela. E se vivemos no campo, essas atrocidades e bárbaras com certeza nos aniquilam em pouquíssimo tempo. Tudo isso não mudou, pensei, desde quando fui embora. Um spoiler aqui, né? Se é que pode-se dizer que tem spoiler desse livro, para quem lê o livro, é que no final o Descendentes ele recebe uma indicação do médico para sair do campo e ir para a cidade, seria a solução. O médico fala, olha, ele vai em vários médicos porque ele fica revoltado, mas ele tem que voltar para a sociedade que ele tanto rejeita. E muito disso aqui se reflete no que o Thomas Bernhardt fala aqui no Náufrago, que exatamente no campo todos os nossos males vão ser jogados na nossa cara. E isso mostra muito do definhamento desse personagem de As Avessas. No geral, temos um livro incrível que vale muito a experiência, né? Um marco do movimento decadente. Acho que vale super a pena a leitura. Tem as partes enfadonhas. A escrita eu nem acho muito difícil, mas também não acho fácil. Eu acho que vale a pena. É um desafio muito legal de se vivenciar. Um livro bem diferente mesmo e excêntrico. E, bom, para mim foi um livro nota 4. E eu acho que vai ser uma experiência única para cada um. Sei que muitos acabam não gostando, mas não deixe de recomendar. E é isso, pessoal. Foi demais ler esse livro. O vídeo ficou gigante, mas eu queria trazer um panorama legal do livro. Espero que tenham gostado de verdade. E Deus abençoe todos vocês.